como é que o mundo de hoje consegue chegar a uma conclusão se todos os assuntos eles têm tantas formas de serem abrangidos e analisados por pessoas com formações diferentes e principalmente com intenções pessoais diferentes. Isso. Fake news pode parecer mais verdade do que a verdade. Não tenha dúvida. Eu vejo com preocupação, não é digamos, revanchismo ou um pensamento jurássico, mas eu vejo com preocupação porque parece que vamos empobrecendo. A limitação dos caracteres, escrever muito pouco para dizer tudo, acaba tirando da gente o verbo, a vírgula, o posicionamento. Essa pressa em entregar a informação acaba muitas vezes comprometendo. E acho que o mais grave é a falta de literacia do leitor, do ouvinte, do telespectador. Antes do pensamento crítico, ele já absorve aquela informação, muitas vezes não compara com outros canais, com outras notícias e dá aquilo como verdade. Quando não, já partilha de imediato. Já de imediato. Então é a máxima do linchamento, ou seja, basta um gritar, atirem pedras, que a multidão vai e atira sem saber o que a pessoa fez de crime. Mas hoje em dia... E nas redes sociais isso está muito grave, muito preocupante. Exatamente. Hoje em dia... A grande questão hoje em dia é saber o que é a verdade. Exato. A verdade é o que é o fato em si, a realidade do fato em si, ou aquilo que vai de acordo com a sua ideologia, com o que você pensa. Exato. Porque as pessoas hoje em dia, elas simplesmente aceitam um meme, que é uma figura mostrando... o seu político preferido, Sim, dizendo: eu construí 25 mil quilômetros de rodovias. E aquilo ali não tem a menor verdade, pode não ter a menor... Pode ser verdade, exatamente. Pode ser verdade, mas pode não condizer com a verdade. Mas se a pessoa for partidária daquele político, ela já compartilha aquilo ali na hora. Como se fosse a maior verdade. E isso... serve para político A do lado de lá, político do lado de cá. Exato. É a mesma coisa. E o que preocupa mais é porque isso é estratégico, as tais bolhas. Então você vive numa bolha em que você recebe informações, verdadeiras ou não, de um grupo que pensa tal qual você. Então você, na verdade, não exercita o pensar diferente, não exercita o aceitar a opinião diferente, porque você está dentro de uma bolha em que você recebe tudo aquilo que te interessa, que é confortável. Você acaba replicando, multiplicando e mantendo a bolha. Então, na verdade, as pessoas às vezes têm uma reação muito radical, porque para ela aquela verdade é absoluta, porque não vê o outro lado. É verdade. E estrategicamente, as redes sociais não te dão o outro lado. Não te dão o outro pensamento. Então você fica muito refém daquilo que você acredita que é mais confortável. E aí você reverbera, você repete, você repercute. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu acho também triste é que os nativos digitais, os que nascem agora, por exemplo, eles nascem numa facilidade tecnológica muito grande e não vamos poder contar para eles o quanto se avançou para chegar nesse nível. Eu sou do tempo que a fotografia levava no mínimo 3 horas para ser revelada em quarto escuro. Então, não, isso se você tiver um estúdio ali próximo, exato, né? então Porque normalmente você tinha que pegar o filme, terminar o filme, se você fosse uma coisa particular, você tinha que esperar o filme terminar, 36 ou 24. Que aproveitava 6 ou 5. Exatamente. Ou 7. Aí você tinha que pegar, ter um dia disponível para você ir na loja de revelação, aí você deixava lá, aí você tinha que voltar lá 2 dias, 3 dias depois para pegar. E isso quando você podia voltar 2 dias. Então, o processo entre você terminar o filme e conseguir ter as fotos na mão, demorava no mínimo 10 dias, né? E era uma decepção sempre, né? Porque você achava que ia ter 30 e tinha muito pouco. Mas toda essa evolução fantástica, é muito bom dar um clique e você tem a foto já pronta, você faz quantas quiser para aproveitar. Agora, o que eu acho que é um pouco triste é você não ter esse conhecimento da evolução, do quanto se andou para chegar nisso, e aí você não valoriza. Quando você não valoriza o que se fez, você banaliza o que é hoje fácil. Mas é justamente, a tecnologia hoje está extremamente banalizada, né? Porque tudo está muito simples e muito fácil, e as pessoas banalizam principalmente a própria opinião e a própria verdade. Quando elas pegam e compartilham algo sem, no mínimo, checar se aquilo ali tem no fundo, um fundo de verdade. E comparar, pelo menos, e ouvir mais. E na banalização, eu acho que o que mais sofre é o conteúdo. As tecnologias garantem o formato,
garantem o brilho, garante a qualidade estética, mas o conteúdo anda muito sacrificado. E aí a questão ética vai para longe, porque você pode estar reproduzindo coisas que são péssimas. Bom, sem entrar muito no mérito, a gente chegou num momento em que às vezes Chico Buarque é colocado em dúvida. Estou falando de Chico Buarque do ponto de vista de produção cultural, de produção musical, literária. O Chico Buarque, poeta, cantor, compositor. Então, tem pessoas que estão xingando o Chico Buarque, não por tudo isso, mas por uma fala, digamos, política ou partidária dele. Partidária, totalmente partidária. Quando partidária. você vê isso, você fica triste porque, nitidamente, é um posicionamento apressado e esvaziado. Sim. Isso é muito ruim. Não, eu falo sempre pensando nos miúdos que vem depois. Quem vai contar para eles o conhecimento tácito da avó fazendo o feijão, o arroz, a carne? Quem vai contar para eles o quanto precisa ter consciência de classe? Não é consciência de classe para uma luta, uma batalha. É consciência de classe para saber se posicionar e perceber o que é importante para você e perceber o quanto às vezes você é usado por interesses outros que a gente não percebe nessa bolha de redes sociais ou do próprio noticiário. Pois é uma coisa Tem gente que, hoje que chama a Rede Globo de comunista. Gente, não sei se eu podia entrar citando nomes, mas eu vou dizer para vocês tem uma gente coisa. Que fala, a Rede Globo é dos comunistas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que vocês, por favor, acreditem, é a verdade. A Rede Globo nunca foi, nunca será, nem chegou perto, nem próximo, nem pensamento de ser comunista, tá? A Rede Globo é uma empresa capitalista, absolutamente capitalista. O único interesse da Rede Globo é fazer dinheiro. É financeiro. Como toda empresa. Que é legítimo, que é verdadeiro. Claro, como toda empresa. O que eu preferia é que isso fosse mais transparente. Sim. Até para as pessoas não caírem no engodo. Por exemplo, quando você vê Gabriela Cravo e Canela na tela da Globo, seja a versão 75 ou atual, você não vê Jorge Amado ali, o Jorge Amado mais radical, sim, claro, mais raivoso, mais consciência de classe. Totalmente poético. Se romantiza o Jorge Amado. E aí a gente que não lê o livro acaba ficando com a versão muito chocolate, muito açúcar. Quando na verdade o Jorge Amado não é aquilo ali. Né? Exato, o banco dele te desperta essa reflexão. Mas por que é assim? Por que os donos do cacau agiram daquele jeito? Que não é diferente dos donos dos negócios hoje, dos banqueiros, claro, enfim. Mas aí já é uma conversa um pouco mais lógico, jurássica, vamos avançar. Mas a visão é mais ou menos essa, né? O interesse comercial está sempre acima de tudo, né? E assim, a Globo errou, eu não tenho a menor dúvida que o jornalismo da Globo, ele tem interesses, né? Sempre econômicos, né? A Globo errou quando tomou muitos lados na história, né? Várias vezes errou e continua errando. A Globo não virou uma empresa com jornalismo direcionado, não. Ela sempre foi. A Globo elegeu e derrubou o Collor. A Globo teve tem participação ativa na eleição de estados e municípios do Brasil inteiro. Todos os tempos. E outras emissoras também vão pelo mesmo caminho. Claro, fazem a mesma coisa. Todas com a qualidade que a Globo tem. Nada se compara ao jornalismo o perigo e a qualidade da Globo. É uma potência. Nada se compara. A Globo, provavelmente, eu não sei se ainda está, mas até muito pouco tempo atrás, antes da pandemia, era com certeza uma das 4 ou 5 maiores, né? E com nível de exigência tecnológico mais alto do planeta. É uma empresa irretocável. Que não dá para não assumir, não admitir que é uma baita qualidade. Sim. A pessoa pode falar o que quiser da Globo, mas falar que a Globo é ruim, todos nós, eu cresci vendo a Globo. Você cresceu vendo a Globo? Sim. Seus netos... Eu sou do tempo da Tupi ainda. Olha só. Eu cheguei a ver a Tupi até 80 bastante. Mas também tinha sua questão, sua dimensão política. Sempre tem. Também tinha uma direção muito, muito interessada nas questões empresariais. Faz parte da vida. Mas aí qualquer da literacia. Mas qualquer empresa, quando cresce muito, acaba mexendo com política. Isso. Qualquer presidente de qualquer empresa muito grande acaba tendo envolvimento político, não tem jeito. E não há aqui nenhum discurso, digamos, jurássico ou esquerdofrênico. Não é a questão. É legítimo, é verdadeiro o empresário atuar assim, cada um defender o seu interesse. O que eu sonhava mais de maneira romântica que fosse mais transparente, que o jogo fosse mais aberto, em que a gente soubesse exatamente quem é quem. Porque senão a gente acaba, por exemplo, num processo de escolha, achando que é tudo igual.
Sim. É péssimo. Mas ou na verdade confundindo o lobo mal com o chapeuzinho. Mas esse não é o E interesse se o de chapeuzinho muitos. for vermelho, então esse não entra nem na cena da peça. Mas não é assim que muitos políticos foram eleitos atualmente, porque Se aproveitam criou-se esse cenário muito com a ajuda da Rede Globo, Isso. que não só destruiu políticos, mas destruiu a imagem de professores, Exato. destruiu a imagem de médicos, O reitor lá no Sul, que de cometeu artistas. suicídio por conta de denúncias que depois se confirmaram que não eram verdadeiras, ou seja, não se provou nada contra ele, ele cometeu suicídio porque não suportou a carga covarde que fizeram contra ele, isso pelo Lava Jato, por exemplo. Então, assim, é muito grave. A questão da mídia a mídia é responsabilidade dos pais, dos professores. Então, Mas o que é a mídia? exatamente. A mídia hoje em dia não é mais só TV, que a gente Exato. simplesmente pode desligar a televisão. Eu acho que, você vê carrinhos de criança hoje, bebês andando com 2, 3 anos de idade, o menino com o celular. E ele não está usando o celular Exato. do pai e da mãe, não. Ele já tem o celular dele. E tem lá os programas dele durante o almoço, só almoça se estiver assistindo. Só almoça ao se vídeo. estiver assistindo. Isso Exatamente. preocupa muito, porque vai esvaziando do ponto de vista do conteúdo. Sim. E vai tirando a consciência crítica que a escola tenta de alguma maneira implantar ou tenta de alguma maneira incentivar. E a concorrência acaba sendo muito desleal. Pois O TikTok é maravilhoso E justamente do ponto isso. de vista de mídia. Ou seja, você conseguir dizer tanta coisa em poucos segundos. Sim, mas também Mas ao é um mesmo tempo... desastre enquanto conteúdo, enquanto Ao mesmo tempo, reflexão. você corre o risco de chegar no quarto e ver sua filha dançando seminua, Exato. né, em troca de alguns views, né? Exato. Eu posso estar sendo extremamente atrasado e ultrapassado em falando isso. Eu tenho 2 filhos, 2 meninos. Aham. Então meus filhos, eu nunca peguei eles dançando na frente do TikTok, Por na enquanto. frente do celular. Não sei como eu reagiria Exato. se eu visse a minha filha Exato. com uma roupa extremamente justa mexendo as cadeiras ali para poder ganhar alguns views. Então, e existem aplicativos específicos para isso, onde as meninas ganham dinheiro Exato, fazendo exato. isso. Porque antigamente, desculpa até o comentário, mas é que na nossa época a gente tinha que pagar É claro. para ver uma menina rebolando Exato, daquele jeito, né? Tinha que entrar num bordel, alguma Isso. coisa, para poder ver. Hoje, E que era proibido, de certa forma. Ou seja, exatamente, pai as e mãe meninas não- eram taxadas com É, nomes exato. horrorosos, né? E Mas acho que, é um acho que mundo tudo, louco, isso, né? tudo isso é válido, tudo isso está em praça pública. O que me chama a atenção é a gente não ter uma leitura crítica. Todo mundo faz a escolha que quiser fazer em qualquer momento. O que eu defendo é que saiba o que está fazendo. Se tem consciência do que está fazendo, se é uma escolha consciente, se é uma escolha madura, perfeito. O que me preocupa é ser levado pela narrativa, e aí você entra numa linha de achar que tudo é assim ou tudo é assado, e não para separar joio do trigo, e não para saber qual é o seu posicionamento em relação àquilo que você está assistindo. Foi muito prazer, muito bom conversar com você. Já tá Nico. acabando. Tá acabando. Cumprimento de Covid, né? Que é o Cumprimento de soquinho. Covid, Vamos lá. Muito obrigado a todos que participaram aqui do programa. Esse foi mais um episódio do Não Podcast do canal Portugal. Hoje com um convidado muito bacana. A gente falou sobre um assunto que é absolutamente relevante. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem um filho, um irmão, um pai que está ligado nessas coisas, está ligado demais ou de menos nessas coisas de redes sociais. E falamos também sobre política. Futebol. O papo foi muito bacana, Tudo, política, pet. futebol, Petkovic, tudo. O livro que foi lançado e que será um lançamento físico, né, presencial no próximo sábado. Não esqueça, toda terça e sábado, Não Podcast, sempre os melhores programas, sempre os melhores convidados para você. Fique com a gente. Valeu! E com um grande entrevistador.